O ar de Lisboa em setembro ainda carrega o calor persistente do verão, mas para Leonardo Santos parecia gelado. Parado em frente aos imponentes portões de ferro forjado do Liceu de Camões, ou pelo menos de uma escola fictícia que lhe emprestava o nome e o prestígio, sentia o peso de 1000 olhares antes mesmo de dar o primeiro passo. Não eram apenas olhares, era uma avaliação instantânea, um cálculo rápido que o categorizava e, na maioria das vezes, o descartava. O barulho dos elétricos a ranger nos carris próximos, o burburinho dos estudantes que se agrupavam nos degraus, tudo parecia amplificar a sua sensação de deslocamento. Léo era grande. Aos 17 anos, a sua altura destacava-se, mas era o seu volume, a sua obesidade inegável, que atraía a atenção. E era negro. Numa cidade cada vez mais cosmopolita, isso não deveria ser uma surpresa. Mas ali, naquele microcosmo de elite social disfarçada de escola pública de prestígio, ele sentia-se como uma peça de xadrez errada num tabuleiro de damas. Numa cidade cada vez mais cosmopolita, isso não deveria ser uma surpresa. Mas ali, naquele microcosmo de elite social disfarçada de escola pública de prestígio, ele sentia-se como uma peça de xadrez errada num tabuleiro. Vestia as suas roupas habituais, jeans largos, uma t-shirt escura com um logótipo de uma linguagem de programação obscura e uma mochila pesada que parecia fundir-se com a sua postura curvada. Os óculos de aros grossos escorregavam-lhe ligeiramente pelo nariz, enquanto ele tentava em vão fundir-se com a parede de pedra. O seu reflexo distorcido nos vidros polidos das janelas do resto do chão mostrava uma figura que ele próprio mal reconhecia, ou talvez reconhecia demasiado bem e testava. Respirou fundo, o ar misturado com o cheiro a café vindo de um quiosque próximo e os gases de escape do trânsito da manhã, e entrou. O interior era ainda mais intimidante. Corredores largos com chão de mármore polido, paredes altas adornadas com fotografias a preto e branco de antigos alunos ilustres e um ruído ensurdecedor de conversas e risos que pareciam ricochetear nas superfícies duras. Grupos formavam-se e desfaziam-se como amebas, e Léo navegava por entre eles, sentindo seu campo de força pessoal, uma mistura de invisibilidade desejada e visibilidade indesejada, a ser constantemente perfurado. Foi então que a viu. Beatriz Alencar. Era impossível não a ver. Era como se um holofote invisível a seguisse. Loira, magra, com a postura impecável de uma ginasta e um sorriso que parecia simultaneamente caloroso e cortante. Estava encostada aos cacifos, rodeada pela sua corte, 2 outras raparigas que riam de algo que ela acabara de dizer. O olhar de Beatriz varreu o corredor e por um instante pousou em Léo. Não foi um olhar longo, mas foi suficiente. Léo viu o Weixiao arquear de uma sobrancelha, o quase imperceptível torcer de lábios, um olhar que o despiu, catalogou e arquivou na pasta de irrelevante, ou pior, alvo. Ele desviou o olhar imediatamente, o coração a bater descompassado, e apressou-se em direção à secretaria, desejando que o chão de mármore o engolisse. A secretaria era um refúgio temporário, um oásis de burocracia anônima. Recebeu o seu horário, um mapa da escola que parecia um labirinto e as chaves do seu cacifo. Quando saiu, tentou encontrar o seu canto, o seu pequeno espaço de neutralidade. Foi quando uma rapariga de cabelo azul elétrico e botas de combate esbarrou nele. Opa, desculpa, disse ela, recompondo-se. Os seus olhos, delineados a preto, encontraram os de Léo, e pela primeira vez naquela manhã, ele não viu julgamento, apenas surpresa e uma ponta de curiosidade. És novo, não és? Nunca te vi por aqui. Léo apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Sou a Inês, continuou ela, estendendo uma mão com unhas pintadas de preto. Bem-vindo ao manicômio. Tenta não dar muita comida aos animais. Ela piscou o olho e seguiu o seu caminho, deixando Léo um pouco atordoado, mas com uma ínfima centelha de algo que poderia ser esperança. A esperança, contudo, era um artigo de luxo naquele ambiente. O dia desenrolou-se como Léo esperava. Olhares furtivos nas aulas, o silêncio constrangedor quando ele se sentava perto de alguém, a dificuldade em encontrar um lugar na cantina, que parecia um mapa tribal com fronteiras invisíveis e bem guardadas. Acabou por comer a sua sanduíche num banco isolado no pátio, sob o olhar atento de um pombo igualmente solitário. Foi na aula de Tecnologias de Informação e Comunicação que algo mudou. O professor Matias, um homem calvo de meia-idade com um ar perpetuamente cansado, mas olhos vivos, propôs um desafio: criar um pequeno programa para resolver um problema de lógica. Enquanto a maioria dos alunos se debatia com os conceitos básicos, Léo mergulhou no teclado.
Para ele, o código era uma língua nativa, um lugar onde a sua aparência não importava, onde apenas a elegância e a eficiência da sua mente contavam. Em 20 minutos tinha não só resolvido o problema, mas criado uma interface gráfica simples e adicionado funcionalidades extra. O professor Matias passou pela sua secretária, parou, recuou e inclinou-se para ver o ecrã. O seu ar cansado desapareceu, substituído por uma surpresa genuína. Isto, Leonardo, isto é teu. Leo corou e murmurou um sim. Isto é impressionante, muito além do que pedi. Ele olhou para Leo, não para o seu corpo ou a sua pele, mas para os seus olhos. Tens talento, rapaz. Já pensaste na competição nacional de programação? Leo encolheu os ombros, talvez. Pensa a sério, disse o professor antes de seguir em frente. Pela primeira vez, Leo sentiu um calor que não vinha da humilhação. Mas a visibilidade, mesmo que positiva, tinha um preço. A notícia do gênio da informática espalhou-se, mas foi rapidamente distorcida. E Beatriz Alencar não gostava de partilhar os holofotes, especialmente com alguém que ela considerava tão fora do padrão. O golpe veio no dia seguinte. Leo estava a caminho da biblioteca, o seu refúgio, quando ouviu risos familiares. Ao virar o corredor, viu Beatriz e o seu grupo. Ela segurava o telemóvel, mostrando algo às amigas, que riam abertamente. Quando Leo passou, Beatriz levantou o telemóvel como se fosse tirar uma foto casual, mas o ângulo era deliberado. Leo apressou o passo, o seu instinto de alarme a soar. Não demorou muito. Durante o almoço, o seu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Mensagens de um número desconhecido, notificações de redes sociais onde não tinha perfil ativo. Alguém, ele sabia quem, tinha pegado na foto casual e a tinha espalhado. Mas não era apenas a foto. Era a legenda. Uma foto dele, de costas, a sua figura grande a preencher a maior parte do enquadramento, com a legenda Nova aquisição exótica na escola. Diversidade, liceu inclusivo, peso pesado. As hashtags eram facas, cada uma delas um golpe na sua já frágil armadura. Em minutos, a imagem estava em todo o lado. Nos ecrãs dos telemóveis na cantina, nos grupos de WhatsApp, nas stories do Instagram. Os risos já não eram distantes, eram direcionados. Os olhares já não eram furtivos. Eram abertos, trocistas, alguns com pena, o que era quase pior. Leo sentiu o chão desaparecer. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O barulho da cantina transformou-se num zumbido ensurdecedor. Largou o tabuleiro, a fome a desaparecer, substituída por um nó de náusea e vergonha. Saiu dali a correr, ignorando os chamamentos, as gargalhadas, e só parou quando chegou à casa de banho mais afastada, trancando-se num cubículo, as lágrimas quentes a misturarem-se com o suor frio. Encostado à porta fria, abraçou os joelhos e deixou-se afundar na escuridão familiar do seu próprio desprezo. O liceu já não era apenas um lugar novo, era um campo de batalha, e ele era, mais uma vez, a vítima designada. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação contida. Leo aperfeiçoou a sua técnica de invisibilidade. Andava pelos corredores encostado às paredes, olhava para o chão, comia na biblioteca ou não comia de todo, e passava cada segundo livre na sala de informática, onde o zumbido dos computadores abafava o zumbido das suas inseguranças. O código era o seu escudo e a sua fuga. Ali ele era poderoso. Ele era o arquiteto, ele ditava as regras. Mas o mundo digital, que era o seu refúgio, tornou-se também a arma de Beatriz. A foto inicial foi apenas o começo. Seguiram-se memes, montagens grosseiras do seu rosto em corpos de animais, em personagens de desenhos animados ridículas. Rumores espalhados em grupos secretos, que ele cheirava mal, que era estúpido apesar da fachada de gênio, que tinha tentado algo com uma rapariga. Mentiras cruéis, sem fundamento, mas que se agarravam a ele como alcatrão. Beatriz era mestre na guerra psicológica. Nunca o confrontava diretamente. Eram sempre brincadeiras, coisas da internet, ele não tem sentido de humor. Mantinha uma fachada de simpatia superficial, o que tornava a sua crueldade ainda mais insidiosa. Era a rainha do gaslighting escolar. A única luz na escuridão era Inês. Ela não se afastou, pelo contrário. Começou a sentar-se com ele na biblioteca, partilhando os seus fones de ouvido com música punk rock, falando sobre filmes de terror e livros de fantasia. Não mencionava o bullying diretamente, a menos que Leo o fizesse, mas a sua presença era um ato de desafio silencioso. Não ligues, Leo, disse ela um dia, enquanto ele apagava mais uma notificação anônima no telemóvel. Ela é uma víbora insegura. Alimenta-se da miséria dos outros porque a vida dela é vazia. É fácil dizer, murmurou Leo. Não, não é,
replicou Inês, o seu olhar sério. Eles também gozam comigo, com o meu cabelo, com as minhas roupas. Acham que sou estranha. A diferença é que eu decidi que a opinião deles não paga as minhas contas, nem define quem sou. Tu és um tipo brilhante. Não deixes que uma Barbie malévola te convença do contrário. As palavras de Inês eram um bálsamo, mas as feridas eram profundas. E Beatriz, vendo que Leo tinha encontrado uma aliada, decidiu aumentar a aposta. Começou a avisar Inês também. Rumores sobre ela, exclusão social, comentários maldosos disfarçados de piadas. Leo viu a dor nos olhos da sua única amiga, e a culpa pesou-lhe ainda mais. A sua existência estava a causar sofrimento a outra pessoa. Foi então que o professor Matias o chamou ao seu gabinete. Leonardo, começou ele, o seu tom mais sério do que o habitual. Tenho notado algumas coisas. E não estou a falar do teu código, que continua excelente. Como te sentes nesta escola? Leo deu a resposta padrão. Bem, estou a adaptar-me. O professor suspirou. Eu não sou cego, nem surdo. Sei o que se passa nos corredores e na internet. O que a Beatriz e o grupo dela fazem não é aceitável. Já falaste com alguém? Com os teus pais? Com a direção? Leo abanou a cabeça. Para quê? Ela é a Beatriz Alencar. O pai dela é alguém importante, não é? Ninguém vai fazer nada. Só vai piorar as coisas. Isso não é necessariamente verdade, disse o professor. Mas percebo o teu receio. Contudo, não podes deixar que isto te destrua ou que te impeça de mostrar o teu valor. A competição nacional, as inscrições fecham na próxima semana. É uma oportunidade de ouro, de mostrares a todos e a ti mesmo do que és capaz. Leo olhou para as suas mãos, para os seus dedos ágeis que pareciam pertencer a outra pessoa. A competição. Era o seu sonho, mas agora parecia manchado pela realidade da escola. E se Beatriz tentasse sabotá-lo? E se ele ganhasse e isso só a irritasse mais? Não sei, professor, disse ele. Pensa nisto, Leo, disse Matias, inclinando-se para a frente. Por vezes, a melhor forma de lutar não é descer ao nível deles. É superá-los no teu próprio terreno. Usa essa tua mente brilhante, não apenas para o código, mas para a tua vida. Aquela conversa ficou a ecoar na mente de Leo. Superá-los no seu próprio terreno. O terreno de Beatriz era social, era a imagem, era a internet. E o terreno de Leo também era a internet, mas de uma forma diferente. Uma ideia começou a germinar, uma ideia perigosa, assustadora, mas também tentadora. E se ele usasse a sua arma, não para atacar, mas para se defender? Para expor? Ele contou a Inês. Ela ouviu em silêncio, os seus olhos azuis a fixarem-no. É arriscado, Leo, muito arriscado. Se ela descobre... Eu sei, disse ele. Mas o que mais posso fazer? Ficar aqui sentado e aguentar? Ver-te a ti aguentar por minha causa? Já não consigo. Inês ponderou por um momento. Depois um sorriso lento, quase malicioso, espalhou-se pelo seu rosto. Ok, mas não vais fazer isto sozinho. Se vamos entrar no covil da víbora, vamos juntos. E assim, a operação começou. Leo não era um hacker. Ele não ia invadir contas, roubar palavras-passe ou fazer algo ilegal. Ele ia ser um arqueólogo digital. Ia usar o que estava publicamente disponível ou o que lhe chegava através de canais anónimos, porque, como descobriram, eles não eram as únicas vítimas de Beatriz. Ele começou a mapear a pegada digital de Beatriz. Posts antigos, comentários apagados mas arquivados, tweets contraditórios, testemunhos de outras pessoas que, encorajadas por Inês, começaram a partilhar as suas histórias, pedindo anonimato. Leo passou noites em claro, não a construir mundos virtuais, mas a desconstruir uma fachada cuidadosamente fabricada. Linhas de código deram lugar a linhas do tempo, a padrões de comportamento. Ele não sentia prazer nisto, sentia uma náusea fria. Mas também sentia algo novo, um propósito. Ele não estava a vingar-se, estava a procurar justiça, a procurar a verdade. Descobriram que Beatriz estava a planear algo grande. A escola organizava uma Semana das Artes e Tecnologias e o ponto alto seria uma apresentação multimédia organizada pelo Clube de Comunicação, liderado, claro, por Beatriz. A apresentação seria transmitida ao vivo nas redes sociais da escola. E, segundo um informador anónimo, Beatriz planeava usar esse palco para uma surpresa, uma humilhação final e pública destinada a Leo. É agora ou nunca, Leo, disse Inês, os seus olhos a brilhar com uma mistura de medo e excitação. Leo olhou para o seu ecrã, para as provas que tinha reunido. Era uma teia complexa de manipulação, mentiras e crueldade. Era a verdade, e ele ia mostrá-la. A noite da apresentação chegou com uma tensão palpável. O auditório da escola estava cheio. Pais, professores, alunos, ecrãs gigantes flanqueavam o palco.
O professor Matias deu a Leo um aperto de ombro encorajador quando ele entrou, acompanhado por Inês, e se sentaram discretamente na última fila. O plano era arriscado. Inês tinha conseguido acesso momentâneo ao sistema de projeção sob o pretexto de ajudar com um vídeo do clube de cinema. Leo tinha preparado um pacote de dados, uma apresentação alternativa, pronta a ser ativada com um clique. Beatriz subiu ao palco, radiante, confiante, agradeceu a todos, falou da importância da comunicação, da comunidade escolar. Era a personificação da perfeição. O seu olhar varreu a audiência e por um segundo encontrou o de Leo. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvou-lhe os lábios. Era o sorriso de um predador antes do bote. Ela anunciou a sua surpresa final, um vídeo especial sobre aceitação e diversidade. As luzes diminuíram. O primeiro ecrã acendeu-se. Mas não era o vídeo de Beatriz. No início as pessoas ficaram confusas. No ecrã apareceu uma linha do tempo digital. Datas, horas, capturas de ecrã. A primeira foto de Leo com a legenda cruel. Depois os memes. Depois excertos de conversas online anónimas mas verificáveis onde Beatriz orquestrava os rumores. Posts antigos dela cheios de hipocrisia, a falar de bondade enquanto em privado destruía reputações. Capturas de ecrã de mensagens enviadas por outras vítimas, detalhando as suas experiências. Não havia narração, apenas música, uma peça instrumental melancólica e poderosa. A informação falava por si. Era uma avalanche de provas, apresentada de forma limpa, factual, inegável. Não era um ataque, era uma exposição. A teia de aranha de Beatriz, iluminada para todos verem. Houve-se um murmúrio a percorrer o auditório. Os telemóveis levantaram-se, não para aplaudir, mas para gravar. No palco, Beatriz estava congelada. O seu sorriso perfeito tinha desaparecido, substituído por uma máscara de choque pálido. Os seus olhos saltitavam entre os ecrãs e a audiência, a sua fachada a estilhaçar-se em tempo real. Ela tentou falar, mas a sua voz falhou. Agarrou no microfone, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, o professor Matias já estava a subir ao palco, não com raiva, mas com uma autoridade calma, pedindo silêncio e encerrando a apresentação. A queda foi tão rápida quanto a sua ascensão tinha sido meteórica. Nos dias seguintes, Beatriz foi o único tópico de conversa. Mas desta vez não era admiração, era condenação. A sua corte abandonou-a. As redes sociais, a sua arma, viraram-se contra ela. Enfrentou um conselho disciplinar. O seu pai influente não a conseguiu salvar da consequência mais devastadora para ela, a irrelevância e o desprezo público. Ela deixou de ir à escola por um tempo e, quando voltou, era uma sombra de si mesma, despojada de seu poder. E Leo não se tornou subitamente popular. Não se transformou no herói da escola. Mas algo mudou. Os olhares mudaram. A hostilidade desapareceu, substituída por uma mistura de curiosidade e um respeito relutante. O silêncio à sua volta já não era de exclusão, mas de espaço. As pessoas já não o viam apenas como o gordo ou o negro. Viam-no como o rapaz que tinha enfrentado a rainha e, sem dar um único grito ou soco, tinha vencido. Ele ganhou a competição nacional de programação. A notícia saiu no jornal da escola, mas para Leo já não era o mais importante. A verdadeira vitória tinha acontecido naquela noite no auditório. Continuou a almoçar com Inês, mas agora, por vezes, outros se juntavam a eles. Outros outsiders que se sentiam um pouco mais seguros, um pouco mais vistos. O professor Matias olhava para ele com um orgulho discreto. Uma tarde, ao sair da escola, Leo passou por uma montra e viu o seu reflexo. A mesma figura grande, os mesmos óculos, mas algo era diferente. A postura estava mais direita. O olhar encontrou o seu próprio reflexo, firme, sem desviar. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo Santos não viu um alvo ou um erro. Viu-se a si mesmo. E hesitantemente sorriu. A batalha não tinha terminado. O mundo não mudava de um dia para o outro, mas ele tinha encontrado a sua força, e era uma força que ninguém lhe podia tirar.